Quem trabalha com redes, com certeza já se deparou com este desafio. Como é que a gente isola completamente o tráfego de diferentes clientes ou departamentos, mas usando o mesmo equipamento físico? A resposta, pessoal, está num conceito-chave, a VRF. E hoje a gente vai desvendar o que é essa tal de VRF no mundo do Cisco ACI e por que ela é, assim, fundamental. Para começar a entender isso de vez, essa analogia aqui é perfeita. Imagina o seguinte: um tenant no ACI é como se fosse um escritório, sabe? O espaço que uma empresa aluga. Agora, a VRF, ela não é a sala, as mesas, nada disso. A VRF é o encanamento, a fiação elétrica daquele escritório. É uma estrutura totalmente isolada. O encanamento do seu escritório não se mistura com o do vizinho, certo? É exatamente essa a ideia. A VRF garante que o tráfego de rede de um lugar não vaze para o outro. Ok, beleza, a analogia do encanamento é ótima, mas e no mundo da rede, o que isso significa na prática? Bom, o que a VRF faz é criar, pensa assim, universos de roteamento paralelos. É isso mesmo. Dentro de um único switch, de um único roteador, você tem mundos diferentes, cada um com sua própria tabela de rotas, suas próprias regras. E o mais legal, um universo não faz a menor ideia da existência do outro. E no ACI, esse universo tem um nome específico: contexto ou Private Network. A ideia é a mesma. É como se cada VRF tivesse sua própria agenda de contatos, sua própria tabela de roteamento. E o que está na agenda da VRF-A não aparece de jeito nenhum na agenda da VRF-B. E aí vem a grande sacada. Isso permite que a gente tenha endereços de IP repetidos em VRFs diferentes sem dar conflito nenhum. Isso para quem trabalha com múltiplos clientes, provedores de serviço, nossa, é uma mão na roda. Então vamos resumir aqui as propriedades-chave, que são 3. Primeiro, o que a gente acabou de falar: isolamento de IP. Duas VRFs podem ter a mesmíssima rede, tipo 10.0.0/24, e tá tudo bem, uma não enxerga a outra. Segundo, hierarquia. A VRF não fica solta, ela sempre pertence a um tenant. É como se o tenant fosse o prédio e a VRF um apartamento. O prédio pode ter vários apartamentos, mas cada apartamento pertence a um único prédio. E terceiro, e super importante, a função. A VRF é o cérebro do roteamento para os Bridge Domains, os BDs. Os BDs são onde a gente conecta os servidores, as máquinas, mas sem uma VRF por trás, eles ficam ilhados, não conseguem conversar entre si em camada 3. Certo, agora a gente chega num ponto crucial. Uma das primeiras decisões que se toma ao criar uma VRF no ACI e que muda tudo. A pergunta é, como a segurança vai funcionar dentro dela? E aqui a gente tem dois caminhos bem diferentes, o modo Enforced e o Unenforced. E essa escolha basicamente define se a sua VRF vai ser uma fortaleza ou uma avenida liberada. Vamos olhar aqui a diferença. Do lado esquerdo, o modo Enforced. Esse é o padrão e por um bom motivo. Ele segue o modelo Zero Trust, ou confiança zero. A analogia da festa é ótima. Imagina um segurança na porta. Ninguém entra se o nome não estiver na lista. Ponto. No ACI, essa lista se chama contrato. Sem contrato, sem conversa. Já do lado direito, o modo Unenforced é o jeitão de roteador antigo. Tem rota para chegar lá? Então pode passar. Simples assim. É, bem mais simples, mas a segurança é muito menor, né? Aí fica a pergunta, né? Se o unenforced é menos seguro, por que ele existe? Para que alguém usaria isso? E tem casos que faz todo sentido. Pensa numa migração, por exemplo. A gente está trazendo uma rede legada para o ACI. Às vezes é mais fácil começar com tudo aberto no modo unenforced e ir aplicando as regras aos poucos. Outro cenário clássico. Já existe um firewall gigante, super potente, cuidando de todo o tráfego. Nesse caso, colocar as regras do ACI em modo enforced seria chover no molhado, sabe? Só adicionaria uma complexidade que não precisa. Ok, então a gente já sabe como a segurança funciona dentro da VRF. Mas e quando a gente tem que gerenciar isso em grande escala? Aí entra uma ferramenta do ACI, que é, sério, uma mão na roda. O nome dela é VZN. E a analogia do Coringa é perfeita, porque é exatamente isso que ela é, um Coringa para as políticas de segurança. Imagina um cenário que é super comum em qualquer data center. Existem lá, sei lá, 100 grupos de aplicações diferentes, os EPGs. E todos eles, sem exceção, precisam falar com o mesmo servidor de DNS. Agora pensa no trabalho. Criar um contrato do EPG1 para o DNS, do EPG2 para o DNS, do 3, do 4, até o 100. Nossa, é um pesadelo, inviável de gerenciar.
E aí que o VZN entra para salvar o dia. Em vez de fazer 100 regras, o VZN funciona como um atalho. Ele representa todos os EPGs dentro daquela VRF. Então o que a gente faz? A gente cria um único contrato, um só, dizendo que o VZN, que são todos os EPGs, pode consumir o serviço do EPG do DNS. E pronto, mágica! Com uma regra, os 100 EPGs passam a ter acesso. E se amanhã for criado o EPG 101, ele também já vai ter acesso automaticamente. A economia de tempo aqui é absurda. Beleza, então a gente já entendeu que o VZN resolve a vida dentro de uma VRF. Mas, voltando para a nossa analogia do encanamento, cada VRF é um sistema isolado. E se a gente precisar que o encanamento do financeiro converse de alguma forma com o do RH, a gente não pode simplesmente quebrar a parede e juntar os canos, né? Vira uma bagunça. É para isso que existe uma técnica chamada route leaking, ou vazamento de rotas. Pensa nela como uma válvula de controle que a gente instala entre os dois sistemas. E esse processo é bem certinho, bem metódico. Primeiro de tudo, a gente cria um contrato. É ele que diz o que pode passar. Tipo, só pode passar tráfego na porta 80. Depois, a gente precisa definir o escopo desse contrato. A gente tem que dizer que ele não vale só para uma VRF, mas que ele pode ser visto por outras também, seja no mesmo tenant ou até globalmente. O terceiro passo é exportar as sub-redes, ou seja, a gente aponta qual rede específica de uma VRF vai poder ser vista pela outra. E por fim, o ACI faz a mágica. Ele vaza só aquela rota específica, permitindo a comunicação que o contrato definiu. É uma ligação super controlada, cirúrgica mesmo, não é abrir a porteira. Até agora, a gente só falou de comunicação dentro do nosso prédio, o ACI, entre os apartamentos. Mas e para falar com a rua, com a internet, com a rede da empresa? Como a gente faz essa conexão com o mundo externo? É aí que entra um outro componente chamado L3Out. E adivinha quem é a peça-chave para essa conexão acontecer? Ela mesma, a VRF. Pensa assim, o L3Out é o cano mestre que liga o encanamento do nosso prédio à rede de água da cidade. E esse cano mestre precisa se conectar em algum lugar, certo? Ele se conecta diretamente numa VRF específica. É a tabela de roteamento daquela VRF que vai aprender as rotas do mundo externo através de protocolos como a SPF, BGP, e é assim que o tráfego consegue sair e entrar do ACI de forma organizada. Ufa! A gente viu bastante coisa, né? Tenant, VRF, Enforced, VZAN, L3Out. Para a gente não se perder, vamos fazer um resumo, um checklist prático com o essencial para não esquecer na hora de trabalhar com VRFs no dia a dia. São só 4 pontos, bem direto ao ponto. Vamos lá. Ponto número 1. Criou o tenant? O próximo passo, quase que obrigatório, é criar a VRF. Ela é a base de tudo. 2. Aquela decisão de segurança que a gente falou. Vai ser enforced, com zero trust, tudo bloqueado por padrão, ou unenforced, mais aberto. Essa é talvez a decisão mais importante. Terceiro, planejamento de IP. A VRF vai ser o gateway, o ponto de saída e entrada dos bridge domains. Então, pensar bem no endereçamento antes de sair configurando evita muita dor de cabeça. E quarto, e não menos importante, fica de olho no scale. Os switches têm um limite físico de quantas VRFs eles aguentam. Então, é sempre bom monitorar para não levar um susto lá na frente. E isso tudo nos traz de volta para a nossa analogia do começo. A gente passou todo o encanamento, toda a fiação elétrica do nosso escritório. A VRF está pronta, está lá, funcionando, a infraestrutura está passada. E agora? Onde é que a gente vai colocar as tomadas? Onde a gente vai instalar as torneiras? Ou seja, onde entram os bridge domains e os EPGs para finalmente conectar os servidores, as aplicações? Bom, aí já é assunto para uma próxima conversa.